Libra, como você está? Bem-vindo ao canal e a esta leitura. Libra, vou começar sua leitura com uma mensagem dos anjos da abundância. Quero compartilhar com você a energia disponível através dos anjos da abundância. Vamos nos conectar com esta mensagem poderosa que está falando especificamente sobre focar em suas prioridades. Onde você coloca o foco é onde você obtém resultados. Suas prioridades chamam por você, o que pode produzir um sentimento de ansiedade. A menos que você conceda o tempo e a atenção que elas merecem. E você também, por sinal. Mesmo uma pequena quantidade de tempo dedicado às suas prioridades o ajudará a se sentir melhor e mais tranquilo. Isso é um pouco também o chamado por parte dos anjos para colocar certas prioridades em ordem. Porque pode ser que você ultimamente queira atender várias coisas ao mesmo tempo e esteja um pouco bem dissipando energia, e isso resulta no que poderia ser um gatilho de energia para um lado que não seria o correto. Então, aí também há um pouco de ordem para poder especificar justamente essa energia ou direcioná-la para a prioridade. Vamos ver, Libra, o que os anjos estão nos dizendo agora com relação ao que poderia chegar e as energias disponíveis para você nas próximas horas. Sempre lembro que estas são leituras muito generalizadas. Se você quiser ter uma consulta pessoal comigo, pode agendá-la através do site. Você sempre vê o endereço aqui no vídeo e também sempre deixa um comentário fixado no seu signo para que você vá diretamente à página. Vou começar então esta leitura com a mensagem dos anjos. Bem, que impressionante o que está saindo aqui. A primeira carta que aparece, Soluções, com o arcanjo Zadkiel, e esta carta já marca o tom de tudo que você está vivendo agora mesmo. Porque note, não está falando de castigo, não está falando de perda definitiva, não está falando de algo sem saída. Pelo contrário, está nos dizendo que sim, há uma saída, sim, há um caminho, sim, há uma resposta. E para Libra isto é muito importante, porque você, que é um signo de ar, que busca equilíbrio, que busca justiça, que busca entender os dois lados de tudo, muitas vezes se desgasta tentando encontrar a solução perfeita, a decisão perfeita, a conversa perfeita. E enquanto faz isso, você fica em uma espécie de pausa, em uma espécie de limbo, e isso gera muito cansaço, muita ansiedade, muito desgaste energético. Então, quando sai soluções, eu sinto que o anjo está lhe dizendo algo muito claro. Você não precisa resolver tudo a partir da tensão, você não precisa resolver tudo a partir do medo, você não precisa continuar forçando a resposta, que só chegará quando você recuperar seu centro. Que impressionante, de verdade. Porque para alguns de vocês isto pode ser uma situação sentimental, um relacionamento que precisa de harmonia, acordos, uma conversa sincera. Para outros, pode ser um tema de trabalho, um conflito com sócios, com colegas, com chefes, uma sensação de que você está dando demais e recebendo pouco. E para outros, também pode ser um tema interno, um cansaço da alma, um esgotamento que você vinha arrastando e que precisava justamente disto, uma solução mais amorosa, mais sábia, mais alinhada com você. Eu diria que aqui a mensagem é moderação, equilíbrio, mas não a partir da obrigação, e sim a partir da cura. É como se dissesse: Libra, não continue carregando tudo sozinho, não continue tentando agradar todo mundo, não continue se desorganizando para sustentar o insustentável. A solução, mas primeiro volte para si mesmo. Repita comigo. Eu encontro soluções em paz, eu solto a pressão de resolver tudo de imediato. A resposta correta chega a mim com clareza, que assim seja e assim será. Bem, depois aparece o 8 de espadas e aqui os anjos mostram o padrão, mostram onde você esteve detido. Esta carta fala de se sentir preso ou presa. Mas cuidado, porque muitas vezes não é um confinamento real, mas mental. Uma prisão feita de pensamentos, de suposições, de medo do erro, de medo de machucar, de medo de tomar partido, de medo de escolher por você. E claro, sendo Libra, isto ressoa muito, porque quando você não quer romper o equilíbrio, às vezes termina sacrificando sua verdade. E aí você fica imóvel, aí você fica pensando demais, aí você fica esgotado, esgotada. Pode ser que você esteja dizendo não sei o que fazer, mas no fundo você sabe. Pode ser que esteja sentindo não posso me mover. Mas, na verdade, o que acontece é que você tem medo do que muda quando você se move. E isso é muito diferente. Veja que importante, porque esta carta não o julga, esta carta o revela, está dizendo que o bloqueio principal não é o mundo exterior. Não, não. É a história que você contou sobre o que aconteceria se você escolhesse diferente. Eu sinto que você vem de sustentar muito, de calar muito, de pensar muito. Muito presente isto, muito presente. Então, o reenquadramento aqui é poder ver que você não está tão atado quanto acreditava. A margem, a saída, há uma porta. E essa porta se abre
quando você deixa de pedir permissão para ser você mesmo. No amor, isto pode ser colocar um limite. No trabalho, pode ser deixar de aceitar condições que já não são justas. Na família, pode ser deixar de carregar problemas alheios como se fossem seus. Eu o aconselho a se observar com compaixão, porque não se trata de se culpar por ter ficado aí, trata-se de reconhecer que você já viu o padrão. E quando você vê o padrão, você já não é a mesma pessoa. Repita comigo: eu me libero dos meus medos, eu vejo com clareza a porta que está diante de mim, eu não estou preso, eu não estou presa, eu posso escolher. E depois sai o 7 de taças. Bem, esta carta é muito Libra também, porque fala de opções, de possibilidades, de caminhos abertos, mas também de confusão. E aqui eu sinto que alguns de vocês têm estado entre várias alternativas, entre várias emoções. Entre várias versões de uma mesma história, pode ser que você tenha mais de uma opção no amor, ou mais de uma ideia no trabalho, ou mais de uma expectativa sobre como as coisas deveriam acontecer. Isso, embora pareça abundância, às vezes se torna ruído, porque quando tudo é possível, custa reconhecer o que é verdadeiro. Esta carta aparece quando há fantasia, idealização, dispersão, quando uma parte de você quer algo, outra parte quer ficar bem, outra parte quer segurança e outra parte quer liberdade. E claro, você dá conta de tudo isso dentro, mas termina esgotado ou esgotada. Eu sinto que aqui o anjo está lhe dizendo: pare de olhar para tantas portas ao mesmo tempo e pergunte-se qual tem paz. Não qual tem mais brilho, não qual gostaria mais aos outros, não qual parece mais perfeita de fora, qual lhe traz paz. É impressionante, Libra, porque isto é um convite para baixar da mente ao coração, para deixar de idealizar uma pessoa, uma oportunidade, uma promessa, um cenário. Se é amor, pode ser que você esteja projetando muito em alguém que ainda não lhe demonstrou o suficiente. Se é trabalho ou dinheiro, pode ser que você esteja avaliando muitas possibilidades e isso esteja lhe tirando força em vez de lhe dar. Se é uma situação familiar, pode ser que você queira sustentar todos os papéis e todas as expectativas, e já não é possível, já não se pode da mesma maneira. Por isso esta carta pede discernimento. Escolher a partir da verdade, escolher a partir da maturidade emocional, escolher a partir do que realmente é, não do que gostaria que fosse. E isto não é perder magia, não, pelo contrário, é recuperar seu poder. Porque quando você deixa de se dispersar, sua energia se concentra e aí você atrai. Eu não persigo, atraio. Volto a lhe dizer, eu não persigo, atraio. Repita comigo. Eu escolho com clareza. Eu solto a confusão. Eu reconheço o que é real e o que não é, e somente me alinho com o que me traz paz. Depois aparece o 2 de espadas e esta carta é muito clara. Aqui é uma decisão pendente, aqui há algo que você vem adiando, aqui é uma verdade que você viu, mas que talvez não tenha querido aceitar por completo. E isto pode ser pequeno para alguns, como mudar um hábito, cortar uma conversa, responder de outra maneira. Mas para outros, não. Para outros, isto é grande, é uma definição sentimental, uma decisão de trabalho, um assunto legal ou de justiça, uma conversa muito importante. Claro, como Libra sempre busca harmonia, muitas vezes prefere esperar para não incomodar, mas a alma já está lhe dizendo que esperar mais também incomoda, e muito. Esta carta me fala de olhos fechados diante de algo evidente, não por falta de inteligência, obviamente não, você vê, percebe, sente, mas pode ser que ainda esteja tentando se proteger do impacto emocional de tomar uma postura, e eu diria com muito amor, que você já não precisa continuar atrasando isso. Porque quando você não escolhe, a vida escolhe por você. E essa é uma frase muito forte para esta leitura. Quando você não escolhe, a vida escolhe por você. Então é hora de olhar mais para frente, é hora de se escutar, é hora de confiar em sua intuição. De fato, sua intuição já falou. O que acontece é que sua mente ainda quer negociar. Para alguns, isto será decidir por uma pessoa ou se afastar de uma pessoa. Para outros, será dizer sim a uma proposta, ou dizer não a algo que já não vibra com você. Para outros, será colocar finalmente um limite onde antes apenas havia complacência. Mas aqui há empoderamento, Libra. Aqui há maturidade. Aqui há um antes e um depois. E quando você escolhe a partir da sua verdade, o sol volta a sair. Assim de claro. E veja, depois sai o Rei de Ouros. Que carta tão linda para você. Porque depois de toda essa clareza emocional e mental, aparece estabilidade. Aparece alguém estável, ou você em uma energia muito mais estável. Ariel fala do mundo material, do trabalho, do dinheiro, da segurança. E este rei me diz que você pode construir algo sólido, algo confiável, algo duradouro. Também pode ser uma pessoa de terra, uma energia muito concreta que chega para apoiá-lo. Alguém responsável, sério, protetor, que não vem com jogos. No amor, pode ser uma pessoa que lhe demonstra com fatos. No trabalho, pode ser um chefe, um mentor, um sócio, uma oportunidade muito firme.
Em dinheiro, fala de ordem, de sensatez, de melhora. E isso eu adoro porque confirma que a solução não era continuar no caos nem na indecisão. A solução era organizar sua energia para atrair algo mais sólido. Eu disse isso anteriormente com as cartas acima e agora isto reafirma. Quando você sai da prisão mental, quando você deixa a confusão, quando você toma uma decisão, abre-se uma porta de estabilidade. Abrem-se portas. Libra, abrem-se portas. Eu sinto que aqui você recupera a autoestima também. Porque o rei de ouros não mendiga, não persegue, não improvisa a partir da carência. Esta energia sabe o que vale e você também precisa lembrar disso. Você vale pelo que é. Você não tem que se negociar para que o amem, para que o escolham, para que o respeitem, para que lhe paguem o justo. Cuidado com isso, muito importante. Repita comigo. Eu mereço estabilidade, eu atraio vínculos, trabalho e oportunidades sólidas, eu me sustento em meu valor. Que assim seja e assim será. E finalmente aparece o Cavaleiro de Rafael. Bem, que beleza esta carta para encerrar esta primeira mensagem, porque depois da ordem, da clareza e da estabilidade, chega o movimento emocional. Chega uma proposta, chega uma mensagem, chega uma aproximação, chega uma energia de romantismo, de sensibilidade, de abertura do coração. Mas cuidado, não é o coração desordenado de antes, não. É um coração mais consciente, é um coração que já aprendeu algo, é um coração que já não quer migalhas. Pode ser uma declaração, pode ser um oferecimento, pode ser uma conversa sincera, pode ser uma reconciliação em alguns casos, mas somente se houver verdade e maturidade. Também pode ser notícia sobre um projeto criativo, algo que te anima e reconecta seu lado sensível e inspirado. Para quem está mais focado no trabalho ou no propósito, esta carta fala de fazer algo com amor, de permitir-se avançar para algo que te comove de verdade. Porque nem tudo na vida é estrutura, você também precisa de ilusão, também precisa sentir. Eu sinto que os anjos aqui estão te mostrando uma sequência muito clara. Primeiro você sai do ruído, depois você se dá conta do padrão, depois você escolhe, ordena seu valor, então chega o que vibra com você não antes. Então isso é impressionante, de verdade, impressionante. É uma energia muito bonita. A abertura, mas uma abertura saudável, uma abertura merecida. E você vai se surpreender muito com como isto se inverte, porque parecia que tudo estava detido e não, tudo ao contrário estava se acomodando. Sinto que há mais, deixe-me consultar outra vez porque isto quer se confirmar de uma maneira muito profunda. Impressionante, Libra. Vamos ver o que mais as cartas querem nos dizer então com respeito a tudo isto. E a primeira carta que aparece é a morte. Veja, esta carta é uma carta que muita gente teme, mas eu adoro quando sai assim neste contexto, porque está nos dizendo claramente que há um final de ciclo. Já está. Algo terminou como você o conhecia, uma maneira de se vincular, uma forma de pensar, uma dinâmica injusta, uma espera demasiado longa. A morte aparece quando já não se pode continuar igual. E honestamente, Libra, eu sinto que aqui cai a versão sua que seguia sustentando por costume, por medo, por não incomodar, por não encerrar de todo. Claro, dói. Com certeza dói, porque encerrar um ciclo nem sempre é cômodo. Às vezes é triste, às vezes é drástico, às vezes move muito, mas também liberta, também depura, também te devolve energia. Para alguns será uma ruptura, um afastamento. Para outros será soltar uma expectativa, um papel, uma obrigação. Para outros será terminar uma etapa laboral, uma maneira de ganhar a vida, mas esta carta confirma o que os anjos disseram, acaba-se o que é uma demora, acaba-se. Logo aparece o Rei de Espadas, que forte esta combinação para Libra, porque esta é uma energia muito afim a você. Ar, clareza, verdade, inteligência e justiça. Depois do encerramento vem a lucidez, depois da emoção removida vem a mente ordenada, e eu sinto que aqui você recupera autoridade sobre sua vida. Pode ser que seja você se colocando firme, falando claro, tomando uma decisão adulta. Também pode ser uma pessoa importante, muito racional, muito direta, que intervém para esclarecer, para definir, para resolver. Inclusive, em alguns casos, pode falar de papéis, assuntos legais, decisões formais, contratos, temas de justiça. E Libra, com isto ressoa muito. Mas o mais importante é que você já não fica na dúvida, já não fica na névoa. O Rei de Espadas não adoça a verdade para não incomodar. Diz o que tem que dizer. Vê o que tem que ver e atua em consequência. Eu te diria que esta carta está te pedindo exatamente isso. Seja claro, seja clara, não se confunda mais para que todo mundo fique contente. Faça-se valer, sua verdade também importa, sua paz também importa.
Depois sai o três de ouros, e aqui eu adoro porque depois de cortar e esclarecer, começa a construção, começa algo que sim tem base, que sim tem colaboração, que sim tem reconhecimento. Esta carta fala de trabalho em equipe, de construir com outras pessoas, de apoio, de valorização dos seus talentos. Se você vinha se sentindo só, aqui já não, aqui é gente correta, aqui há uma aliança boa, aqui há alguém que se soma. No amor, isto me fala de uma relação que se constrói de verdade, não somente de palavras. No laboral, me fala de projeto, de crescimento, de que suas capacidades são vistas. Na família, pode ser que por fim se alinhem esforços e deixe de recair tudo em você. Eu te disse anteriormente, você sai do padrão de carregar, de duvidar, de idealizar e entra em uma energia mais recíproca, mais justa, mais saudável, mais madura. Impressionante, Libra, porque você é signo de vínculos, mas não nasceu para sustentar vínculos desbalanceados. Nasceu para a harmonia real, não para a aparência de harmonia. E a carta final é o 10 de taças. Não, não, que impressionante. Esta carta confirma a plenitude emocional, alegria compartilhada, bem-estar no lar, satisfação do coração. Isto é o que acontece quando você encerra o ciclo que tinha que encerrar, essa é sua verdade, e começa a construir a partir de outro lugar. Chega a paz, chega a felicidade, chega uma sensação de agora sim. Pode ser reconciliação saudável para alguns, pode ser uma nova relação muito bonita para outros, pode ser estabilidade emocional com sua família, com seus filhos, com seu entorno, ou simplesmente com você, que já é muito. E também pode se misturar com material, porque quando o coração se ordena, tudo começa a se acomodar. Repita comigo: eu encerro o que terminou, eu honro minha verdade, eu construo vínculos e caminhos em paz, eu mereço o 10 de taças em minha vida. Que assim seja e assim será. E veja, com esta confirmação tão clara, tão formosa, agora sim se entende perfeitamente por que os anjos abriram falando-te de soluções. Porque a solução era você voltando ao seu centro, tomando seu lugar, fazendo justiça com você mesmo, com você mesma. Para encerrar, Libra, quero compartilhar com você uma mensagem dos anjos. Vamos ver o que nos deixam ver agora os anjos como encerramento desta impressionante leitura. O que você deseja, a vida que você sonhou, está esperando por você. Impressionante leitura, Libra. Como sempre, te peço que confie e que decrete para que isto aconteça.